Olá e bem-vindos ao nosso webinar Building Strong Foundations, Writing Instruction and Assessment for Elementary EFL Learners. Sabemos o quão importantes são as competências de escrita na aprendizagem de uma língua, especialmente no ensino básico. Nesta sessão, vamos explorar estratégias, atividades e ferramentas para tornar a instrução de escrita eficaz e divertida. Vamos começar. Começamos então por discutir por que razão as estratégias de escrita são importantes e quais os desafios que professores e alunos enfrentam. Posteriormente, alinharemos as nossas estratégias com as aprendizagens essenciais e exploraremos formas de ajudar os nossos alunos através de processos, tarefas e atividades interativas de escrita. Finalmente, abordaremos formas de simplificar a avaliação sem comprometer a sua eficácia. Comecemos então por entender a importância das estratégias de escrita. Por que razão são as estratégias de escrita importantes? A escrita é muitas vezes uma das competências mais difíceis para os alunos de inglês, e não é por acaso. Esta competência requer a operacionalização da gramática, do vocabulário, de organização e de criatividade. Sem estratégias, os alunos podem sentir-se sobrecarregados e desmotivados. O nosso objetivo é capacitá-los com ferramentas e confiança para se expressarem de forma eficaz. Mas, como sabemos, há desafios pelo caminho. Como professores, enfrentamos vários obstáculos no ensino da competência da escrita, que variam desde gerir diferentes níveis de proficiência numa turma até encontrar tempo para fornecer feedback individualizado. Também pode ser difícil equilibrar a criatividade e a estrutura adequada. Alguns destes desafios vos é familiar? Não se preocupem, porque vamos explorar soluções práticas daqui a pouco. E os nossos alunos? Eles enfrentam as suas próprias dificuldades. Para muitos, escrever pode ser intimidante. O medo de falhar, a falta de ideias e as dificuldades de organização são problemas comuns. A isto soma-se o feedback limitado que muitas vezes recebem e a falta de prática consistente, o que explica por que razão a escrita se mantém tão desafiadora. Mas com o apoio certo, podemos transformar estes desafios em oportunidade de crescimento. Para enfrentar estes desafios, é importante alinharmos os nossos esforços com as aprendizagens essenciais para o 5º e 6º ano, que nos proporcionam uma orientação em relação ao que é expectável ao nível da produção escrita dos alunos nestas faixas etárias. Nestes níveis, é expectável então que escrevam textos descritivos simples sobre rotinas diárias, a escola e acontecimentos com a ajuda de tópicos. Aprendem ainda a escrever notas e a expressar opiniões. Ao olharmos para as aprendizagens essenciais de ciclo, podemos ver que estas competências básicas servem como alicerces para tarefas de escrita mais avançadas que lhes serão solicitadas em anos futuros. Então, como podemos ajudar os nossos alunos a desenvolver estas competências? Ajudar os nossos alunos começa por entender as suas necessidades únicas. Os alunos de inglês como língua estrangeira trazem origens, estilos de aprendizagem e motivações diversificadas para a sala de aula. Para mantê-los envolvidos, precisamos de atividades que sejam relevantes e divertidas. Um ambiente de aprendizagem que os apoie é também essencial para construir a confiança. Vamos então falar sobre os passos envolvidos em guiá-los ao longo do processo de escrita. O processo de escrita pode ser dividido em 5 etapas principais: pré-escrita, rascunho, revisão, edição e escrita do texto final. Esta abordagem estruturada ajuda os alunos a desenvolverem as suas ideias de forma metódica, dando-lhes múltiplas oportunidades para aperfeiçoarem o seu trabalho. Vamos explorar cada etapa com exemplos práticos para tornar este processo acessível e agradável para os alunos. Algumas atividades de pré-escrita estimulam a criatividade e preparam os alunos para a etapa de redação. Podemos iniciar a fase de pré-escrita com um simples brainstorming, utilizando mind maps ou até organizar pequenos grupos de discussão para gerarmos algumas ideias. Podemos, de igual modo, utilizar algumas questões para os levar a pensar e ir solicitando que vão escrevendo uma primeira versão dos seus textos. O processo da própria produção escrita também pode ser transformado em algo dinâmico e motivador para os nossos alunos.
Podemos adotar estratégias como a escrita colaborativa ou até alguns cubos com algumas sentence starters, entre outras estratégias. Já numa fase mais final, a revisão e a edição podem ser tornadas divertidas com ferramentas como revisão por códigos de cores ou jogos de edição em pares. Estas atividades não apenas desenvolvem competências, mas também tornam o processo mais envolvente. Por fim, e para que os nossos alunos se sintam valorizados, por que não compilar os seus textos num pequeno livro no final do ano? Ou até organizar momentos de apresentação dos seus textos à turma. Vejamos agora diferentes opções de tarefas de escrita. Quando se trata destas tarefas, a variedade é essencial. Por forma a assegurar que os alunos conseguem fazer o seu melhor, comecemos por fornecer modelos dos diferentes tipos de texto que lhes vamos pedir para produzirem. Vejamos alguns exemplos dentro das diferentes tarefas solicitadas no 5º ano. Personal Fact File, Email about a Family Member, Birthday Party Invitation Card, Text Message Inviting a Friend e, por fim, uma Short Story. Ao incorporarmos pistas visuais e instruções, podemos tornar as tarefas de escrita mais interativas e menos intimidantes. Atividades de escrita guiada, como preencher lacunas e completar frases, oferecem um suporte útil. Finalmente, vamos falar sobre a avaliação. Usar rubricas é uma ótima maneira de simplificar e padronizar o processo de avaliação. Foquemos-nos em 4 áreas principais: conteúdo, organização, uso da língua e comunicação. Critérios claros ajudam tanto os professores como os alunos a compreenderem as expectativas e o progresso alcançado. Vamos ver alguns exemplos de textos de alunos para percebermos como estas rubricas podem ser aplicadas. Vejamos, a título de exemplo, uma tarefa de escrita de um e-mail e possíveis descritores de desempenho para a mesma. Foquemos-nos então no conteúdo, na organização do discurso, no tipo de vocabulário e estruturas gramaticais utilizadas e na qualidade de comunicação da mensagem pretendida. Analisemos agora alguns textos produzidos por diferentes alunos e que correspondem a diferentes níveis de desempenho para podermos ter uma pequena ideia de possíveis avaliações. Aqui temos exemplos de textos de alunos com diferentes níveis de proficiência. Ao aplicar a rubrica, podemos identificar pontos fortes e áreas a melhorar em cada trabalho. Isto não só torna a avaliação mais transparente, mas também fornece feedback valioso para os alunos. Com isto, completamos o nosso percurso na jornada de ensinar escrita de forma eficaz. A título de exemplo, temos o primeiro texto, que para um 5º ano seria considerado um texto bastante bom no que diz respeito a content, organization, language use and communication. Hello, Lily. My name is Alice and I'm 10 years old. I live in Lisbon. Let me tell you about my sister. She is kind and funny. She has got brown eyes and long black hair. She's really helpful. We like painting together. Love, Alice. Por sua vez, temos aqui um texto de nível satisfatório. Embora a maior parte dos espaços estejam preenchidos, podemos ver que o espaço que deveria ter sido preenchido com uma localidade foi preenchido com a palavra house. Para além disto, encontramos alguns erros, ainda que não prejudiquem a compreensão da mensagem. Hello, Lily. My name is Tom. I am 11 years old. I live in house. Let me tell you about my brother. He is tall and smart. He has got blue eyes and short brown hair. We like playing read. Por fim, ficamos com um exemplo de um texto que carece de um maior desenvolvimento. Este texto contém pouca informação relevante, está algo desorganizado e o texto produzido não transmite a mensagem na sua totalidade. Hello, Lily. My name is Anna. I live in Braga. My dad is nice. He has got brown hair. Love, Anna. Um outro exemplo de tarefa que podemos solicitar no 5º ano é a produção de uma história com recurso a Picture Prompts. Desta vez, a rubrica que sugerimos é de autoavaliação a ser usada pelo próprio aluno. Ora, vejamos um texto que poderia obter classificação de excelente. My friend and I have a picnic in the park. Suddenly, dark clouds come. My friend looks scared.
We decide to swim in the lake. It's fun. Then it starts raining. We quickly get out of the water. We laughed as we ran home. Our picnic became an exciting adventure. Este segundo aluno escreveu o seguinte texto que, após a análise da rubrica, considerou como bom. Me and my friend go to the park for a picnic. It starts to rain. My friend looks scared. We swim in the lake. The water is cold. We get out of the water when it rains more. We go home wet but happy. It was an okay day. Por fim, temos um texto com menor qualidade e que o aluno considerou ser necessário melhorar. I go park. Friend come. We eat. Rain come. Friend scared. We swim lake. Cold. Get out water. Go home. Was okay day. Park nice. Want to go again? Maybe. Deixamos uma última sugestão para darmos feedback. Imprima a folha de critérios e com um marcador pinte os descritores de desempenho correspondentes à avaliação do texto. Desta forma, o aluno consegue perceber onde errou e o que poderá fazer para evoluir. Obrigada por participarem no webinar de hoje. Esperamos que tenham considerado as estratégias e atividades práticas, mas também inspiradoras. Lembrem-se, ensinar escrita vai para além de gramática e estrutura. Trata-se de dar aos alunos as ferramentas necessárias para se expressarem com confiança. See you soon!